povo de Deus, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar para todos vocês, ouvintes da Palavra de Deus, uma mensagem que se encontra em Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10, que diz, o título, Zaqueu, o publicano. Versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E, vendo todos isso, murmuravam, dizendo, quer entrar para ser hóspede de um homem pecador? E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituiu quadruplicamente, 4 por 4. E disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa, porque, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Louvado e exaltado seja o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. A gente vê essa mensagem, ouvinte da palavra de Deus, uma mensagem que fala de um homem que era chefe do publicano e que ele era rico e muitas vezes ele procurava conhecer quem era Jesus porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha ouvido de falar o que Jesus fazia, por onde Jesus passava, o que ele fazia. E Zaqueu queria conhecer quem era Jesus, queria conhecer de um homem, queria conhecer um homem que por onde ele passava milagre acontecia, por onde ele passava algo acontecia. Ele queria conhecer o Mestre, ele queria conhecer Jesus Cristo de Nazaré, mas muitas vezes não teve oportunidade de conhecer o Mestre, de conhecer Jesus, o Filho de Deus. E ele procurava conhecer quem era Jesus. Mas você vai ver, ouvinte da palavra de Deus, que nesta mensagem que acabei de ler, nesses versículos que acabei de ler, você vai ver que ele vai encontrar 3 obstáculos em sua vida que o impede de ele se conhecer Jesus, dele conhecer o próprio Mestre, de conhecer Jesus Cristo de Nazaré. Os 3 obstáculos que ele encontra em sua vida, que atrapalha, que impede, a barreira que impede de ele se aproximar de Jesus, você vai conhecer os obstáculos que ele tinha em sua vida. O primeiro obstáculo que ele encontra em sua vida é a sua altura, é o seu tamanho, porque ele era pequeno em estatura. Ele era uma pessoa baixa em sua altura. E muitas vezes a sua própria altura o impedia de conhecer Jesus. Você vai ver que esse obstáculo ele precisava vencer em sua vida. Você vai ver que esse obstáculo ele precisava romper. Que esse obstáculo ele precisava vencê-lo, que é a sua própria altura. Louvado seja o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O primeiro obstáculo que ele encontra em sua vida é o seu tamanho, é a sua altura. O segundo obstáculo que ele encontra em sua vida é a multidão. A multidão que seguia Jesus, que caminhava com Jesus, a multidão que ia
para ouvir Jesus falar, para ouvir a mensagem de Jesus, a multidão que o seguia Jesus. E ele, Zaqueu, precisava vencer essa multidão. Zaqueu precisava vencer este obstáculo em sua vida, porque era o segundo obstáculo em sua vida, a multidão. A multidão era o segundo obstáculo na vida de Zaqueu, por ele ser pequeno. O terceiro obstáculo que ele vai encontrar em sua vida, porque ele tinha um desejo de conhecer o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Ele sabia que ele precisava vencer este obstáculo em sua vida, que era de vencer este obstáculo. O obstáculo de conhecer o próprio Mestre. O obstáculo de conhecer Jesus. Um obstáculo que cada um de nós tem na vida de hoje. Quem é que não quer conhecer Jesus pessoalmente? Assim como Zaqueu queria conhecer Jesus pessoalmente. Assim como Zaqueu queria se aproximar de Jesus. Eu e você, muitas vezes, queremos vencer este obstáculo. Muitas vezes eu e você queremos conhecer também Jesus. E Zaqueu tinha esse desejo em seu coração. Ele queria vencer este obstáculo de conhecer Jesus, de conhecer o Mestre. E Zaqueu procurou vencer esse terceiro obstáculo de conhecer Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 1 diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eu quero dizer para vocês, ouvintes da palavra de Deus, aonde Jesus passa, aonde Jesus chega, milagre acontece. Aonde Jesus passa, algo tem que acontecer. Seja na minha vida, seja na tua vida, algo tem que acontecer. Transformação tem que acontecer. Milagres, prodígios, sinais e maravilhas tem que acontecer. Aonde Jesus passa, algo acontece em nossa vida. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era chefe dos publicanos, e era rico. Irmão, a gente vai ver que no final diz que ele era rico. Ele podia muito bem vencer esses três obstáculos que eu falei para ti, que falei nesta mensagem do início. Ele podia vencer esses obstáculos. Como assim, irmão? Ele era rico. Ele podia muito bem pagar as pessoas, pagar aquelas multidões para deixar um espaço, para deixar um caminho para que ele pudesse ver Jesus, para que ele pudesse se encontrar com Jesus. Mas você vai ver aí que essa riqueza ele deixou de lado. Ele não influiu dessa riqueza. Ele não usou essa riqueza para chegar até Jesus. Ele não usou essa riqueza. Ele precisava fazer um sacrifício. Ele precisava em sua vida fazer algo que chamasse a atenção de Jesus. Que chamasse a atenção do Mestre para ele. Que chamasse Jesus para que ele olhasse o sacrifício que Zaqueu estava fazendo. Zaqueu precisava fazer um sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como está escrito em sua palavra, ele procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Você vai ver que ele era rico, mas também a sua estatura, seu tamanho, o impedia. Ele podia muito bem usar a sua riqueza para vencer o obstáculo, todos esses obstáculos, três obstáculos em sua vida. Ele podia se aproximar mais do Mestre com a sua riqueza, mas ele não usou a sua riqueza. Ele precisou fazer o sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como está escrito no versículo 4, e diz: e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Ele arrumou uma oportunidade. Você vai ver, ouvinte da palavra de Deus, irmãos e irmãs, povo de Deus, que para ele vencer
os obstáculos, ele precisava fazer um sacrifício. Ele precisava fazer algo em sua vida que deixasse mais próximo de Jesus. Você vai ver também que fala nessa passagem, nessa mensagem, que fala que eles sobem em uma figueira brava. Ouvinte da palavra de Deus, aonde ele se encontrava, a cidade aonde ele estava, em Jericó, naquele lugar havia muitas árvores naquele lugar, mas ele sabia que precisava ver Jesus de um ângulo melhor. E qual era esse ângulo? Ele precisava subir em uma árvore, não era nas outras árvores que se encontrava ali na região aonde ele estava. Não, ele precisava escolher uma árvore que Jesus ia passar por ela, que Jesus ia passar por ali. E ele procurou subir em uma árvore que estava próximo do caminho aonde Jesus ia passar, para chamar a atenção de Jesus para ele, para chamar a atenção do mestre para ele. Ele precisava subir em uma árvore que fosse uma árvore que Jesus passasse por esta árvore e encontrasse ele lá em cima. E ele subiu em uma árvore que estava ali no caminho aonde Jesus ia passar. Você vai ver que ele sobe em cima desta árvore e fica esperando. E vendo ele de longe a multidão se aproximando e Jesus se aproximando daquela árvore. Imagine você aí, que Jesus desistisse de passar por aquele caminho, de passar por aquela árvore. O que seria de Zaqueu naquele momento? Mas não, Jesus não desistiu. Sabe por quê? Porque quando Jesus marca um encontro comigo e com você, se prepare que esse encontro vai acontecer. Se prepare que este encontro na sua vida vai acontecer. Porque quando Jesus marca um encontro conosco, nós estamos ali já preparado para receber o mestre. Tem que estar preparado, assim como Zaqueu estava preparado para se encontrar com o mestre. Você vai ver que ele sobe em cima de uma árvore e fica ali esperando. E quando Jesus vai passando por aquela árvore, quando Jesus olha para cima e vê aquele pequeno homem sentado em cima de uma árvore, e quando Jesus olha para lá, para cima e diz: olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em sua casa. Jesus quis dizer a ele: olha, Zaqueu, desce, venha me encontrar, tu não queria me conhecer, eu estou aqui. Desce depressa, porque hoje que vai entrar a salvação na tua casa, é hoje que vai entrar a libertação na tua casa, é hoje que vai entrar a cura em sua casa. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em sua casa, hoje me convém entrar na tua família, hoje me convém entrar no seu lar, Zaqueu. Desce depressa, porque me convém entrar ou pousar em sua casa. E Zaqueu recebeu aquela mensagem. Zaqueu recebeu a palavra de Jesus em seu coração. Zaqueu recebeu com júbilo a palavra de Jesus e desceu depressa. Assim como está escrito em sua palavra, no versículo 6. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Júbilo significa alegria. Ele recebeu a mensagem de Jesus lá em cima da árvore. E já foi transformado da sua vida lá em cima. A transformação de Zaqueu começou lá em cima. E quando ele desceu e recebeu Jesus com júbilo, ele disse: olha, Senhor, hoje estou abrindo a porta do meu coração. Não só do meu coração, mas também da minha casa, para que o Senhor entre em minha casa. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Você pode dizer isso em sua vida? Senhor, eu abro a porta do meu coração, eu abro a porta da minha casa, eu abro a porta da minha família, para que o Senhor entre e faça morada, para que o Senhor faça transformação, para que o Senhor faça, Pai Santo e Justo, aquilo que tu quer fazer, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração de fazer, no meu lar, na minha família, em mim, na minha casa. Zaqueu recebeu Jesus com júbilo, com alegria. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 7. E vendo tudo isso, murmuraram: olha, ninguém quer ver a sua alegria. Ninguém quer ver
você cantando, alegre. Você vai ver que na mensagem diz que todos murmuravam, todos não se alegraram com a vitória de Zaqueu. A murmuração daquele povo é que Jesus não podia entrar na casa de Zaqueu, assim como está escrito nas suas palavras. No versículo 7, e vendo todos isso, murmuraram, dizendo: quer entrar para ser hóspede de um homem pecador? Aquela multidão que estava ali, que começaram a murmurar, dizia: olha, Senhor Jesus, esse homem não merece que o Senhor entre na casa dele. Esse homem não merece, Jesus, que o Senhor pare para conversar com ele. Esse homem não merece que o Senhor vá até a casa dele. Esse homem não merece, porque ele é um pecador. Ele anda roubando a gente. Ele anda defraudando a gente. Esse homem não merece a salvação. Esse homem não merece a cura. Mas Jesus, olhando para Zaqueu, disse: Zaqueu, hoje me convém entrar em sua casa. Olha, as palavras de Jesus é forte. Quando Jesus vira a sua direção para nós, é porque algo vai acontecer em nossa vida. E algo estava prestes a acontecer na vida de Zaqueu. Quando Jesus dizia para Zaqueu: hoje me convém entrar em sua casa, Jesus está dizendo: olha, hoje eu marquei esse encontro contigo, Zaqueu. Hoje eu marquei esse encontro de entrar na tua casa. Apesar da multidão não querer aceitar, mas eu hoje marquei um encontro contigo. E hoje é o dia de eu entrar em tua casa. Hoje é um dia de eu ceiar contigo. Hoje é um dia de eu visitar o seu lar. Hoje é um dia de eu ir lá e transformar pessoas que precisam ser transformadas. De curar pessoas que precisam ser curadas. De libertar pessoas que precisam ser libertadas. E você, Zaqueu, é uma dessa pessoa. A gente vai ver no versículo 8, e levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituir quadruplicamente, 4 vezes mais. Ele sabia o que ele tinha feito com a população. Zaqueu sabia o que ele fez durante aqueles anos e anos que ele era cobrador de imposto. Muitas vezes era para cobrar 100, ele cobrava 200. Ele cobrava muito mais além daquilo que era para cobrar. Ele sabia que estava roubando a população. Foi por isso que a população murmurava, dizendo: não vai entrar na casa deste homem que nos anda roubando a gente, que anda defraudando a gente. Foi por isso que a população não aceitou quando Jesus disse que ia entrar na casa de Zaqueu. E Zaqueu, naquele mesmo instante, reconheceu o seu próprio pecado, reconheceu o seu próprio erro e disse: Senhor, hoje eu dou a metade dos meus bens. E se eu tenho roubado alguém, ou defraudado alguém, restitui 4 vezes mais, quadruplicamente. Porque Zaqueu reconheceu o seu próprio erro. Zaqueu reconheceu o seu próprio pecado. Para que Jesus possa entrar em nossas vidas, a gente tem que reconhecer aonde nós estamos errando. A gente tem que reconhecer os nossos próprios erros. A gente tem que reconhecer o nosso pecado e pedir perdão pelos nossos pecados, para que Jesus faça a obra em nossas vidas. E Zaqueu reconheceu o seu próprio pecado, reconheceu aonde ele estava errando. Foi por isso que ele disse: Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Zaqueu estava abrindo mão da sua própria riqueza para devolver de volta. Não em 2 vezes, mas 4 vezes. 4 vezes. Versículo 9. Diz assim: e disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa,
porque também este é filho de Abraão. Olha, o próprio Senhor Jesus falando para Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa, hoje veio salvação para este homem, hoje veio salvação para a família dele, hoje veio salvação para o lar dele, porque ele também é filho de Abraão. E sabe que ele diz no final? Diz mesmo assim, ó, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. E Zaqueu, naquele instante, ele estava perdido. Estava perdido na sua própria vida. Estava perdido no seu próprio trabalho, naquilo que ele fazia durante anos e anos. Ele tinha uma missão de cobrar imposto, mas além de cobrar aquele imposto, ele cobrava algo a mais daquilo que era para cobrar. E ele estava perdido no seu próprio trabalho, na sua própria vida, na sua própria situação. E ele precisava ser encontrado pelo mestre. Ele, naquele momento, ele se encontrava como uma ovelha perdida. E Jesus era o pastor. Jesus foi até o encontro dele. Jesus marcou o encontro com ele. Jesus queria transformar a vida de um homem publicano, de um chefe publicano, numa nova criatura, num novo homem, numa nova pessoa. Ele quis dizer, olha, Zaqueu, hoje eu estou dando na sua vida uma nova página, uma nova história. Hoje eu estou fazendo na tua vida uma página nova, para que hoje, a partir de hoje, você venha, Zaqueu, fazer conforme a minha vontade. Zaqueu, hoje me convém entrar em tua casa, porque hoje, não é amanhã. Hoje eu tenho um negócio contigo. Hoje eu tenho uma transformação na tua vida. E Zaqueu recebeu a palavra de Jesus. Receba no teu coração a palavra de Jesus, assim como está escrito em João capítulo 8, versículo 32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Zaqueu conheceu a verdade, que era Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Assim como está escrito lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha, Zaqueu recebeu essa mensagem no seu coração. Zaqueu recebeu a palavra de Jesus com alegria, com júbilo, e abriu a porta do seu coração, abriu a porta da sua casa. Por isso, ouvinte da palavra de Deus, deixo para todos vocês, ouvinte da palavra de Deus, neste dia, essa mensagem, uma mensagem que pode impactar o teu coração, uma mensagem que pode transformar o seu coração. Receba em nome de Jesus essa mensagem e deixa Jesus fazer na tua vida aquilo que Ele quer fazer. Receba em nome de Jesus essa mensagem, ouvinte da palavra de Deus. Olha, que cada um de nós venha diminuir e que Ele venha crescer cada vez mais em nós. Deixa Ele te usar da forma que Ele quer te usar. Deixa Ele fazer da forma que Ele quer fazer. Deixa Ele libertar da forma que Ele quer libertar. Deixa Ele te curar da forma que Ele quer te curar. Porque fazendo Ele continua sendo Deus. E não fazendo Ele é Deus. Por isso, ouvinte da palavra de Deus, receba essa mensagem em nome de Jesus. Que Jesus cresça em nós. E nós venhamos cada vez mais diminuir na presença dEle. Deixo para todos vocês essa mensagem em nome de Jesus. E eu digo amém e amém.